problema na próstata, assim como indicar o tratamento mais adequado. Radimed, sempre à frente. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção especial para gestantes, idosos e crianças. Médicos especializados, enfermeiros e técnicos de enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Plínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio, 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. 7h59, já voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também lá no Face, no YouTube, no Instagram. Tem vários comentários aqui, ao longo do programa a gente vai aproveitando, vai comentando, vai falando também, né? Mas sobretudo agradecer a você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, no Instagram também, no YouTube, enfim. Muito obrigado pela audiência, sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco esse programa vira um podcast, logo mais tem reprise na Plena TV e amanhã tem também 2 páginas no jornal Folha da Manhã. E esse tratamento é equânime. Todos os candidatos terão os 3 blocos de 40 minutos aqui na rádio, nas reprises e claro também as 2 standard do jornal Folha da Manhã, né, também com a sua entrevista. E no Folha 1 também. Isso, faltou o Folha 1, obrigado, Luiz. No Folha 1 também, né, que é o portal de notícias, acho que mais visitado aqui da região por dia. E a gente volta com Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, com apoio de Radimed. Nessa série de entrevistas com os candidatos, estamos hoje conversando pela ordem, né, conforme já falamos, de sorteio, acompanhados, né, os partidos aí dos seus representantes. No último dia 22, a Alexandre Buchaú de Azevedo, doutor Buchaú, é o entrevistado de hoje, o candidato que está conosco pelo Partido Novo, com o número 30 concorrendo à Prefeitura de Campos. Essa série de entrevistas é oferecida por Talimac, qualidade em tudo que faz, Limporte, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar, e do Instituto Pulha, Clínica de Fertilidade e Saúde Masculina, cuidando da saúde do homem. Voltamos então e eu peço ao Edmundo para abrir essa sequência aí desse bloco, por favor, Edmundo. Candidato, como você mesmo citou, você vem da saúde, né, de origem, seu odontólogo, e citou aí que é o único candidato, né, dessa área entre os 7. E acho que saúde é um tema realmente que, obviamente, muito sensível à população e devemos tratar ele com muito cuidado, muita complexidade, porque é um caso complexo e tem que olhar um olhar complexo. O ouvinte aqui, Nogueira citou aí dos comentários, ele citou, vou ler o comentário dele, mas ele fala em relação a repasse, faz aqui uma espécie de denúncia que eu vou citar aqui. O Roberto Oliveira, Montadores de Cana, por exemplo, que é um hospital contratualizado, né, que a gente chama de contratualizado, que presta serviço à prefeitura e recebe repasse, né, estão sem pagar os servidores há uns 4, 5 meses. No papel constar que está pagando, mas na prática não está pagando ninguém. Recebe milhões do SUS da prefeitura. O ouvinte está trazendo um fato de atraso de pagamento, que a gente deve apurar, claro, né, mas eu acho que a grande questão é a questão de repasses. Tanto os contratualizados dos hospitais, são 3, como você falou, Montadores de Cana, né, Santa Casa e Beneficência, são 4, e Alvoravim, e da questão do repasse do SUS. O município de Campos é um município com muito recurso, mas é uma área muito dispendiosa, depende de repasses federais, né, estaduais, e esse repasse do SUS é sempre uma questão polêmica em relação à tabela. Como é que você avalia isso? Como é que você acha que o município, qual é a sua proposta para tentar equalizar essa questão, né?
E se você tem conhecimento de questão de repasse de servidores. Eu posso só complementar a pergunta, por favor? Porque a gente tem desde o governo Arnaldo o Extra SUS. Né? Começou ali no boom complementação de tabela. É um médico que ocupou a prefeitura, depois também teve Mocaibe, e ele passou a pagar uma tabela Extra SUS. Né? Um dos motivos que você falou de Rafael, lá no governo Rafael, de ter essa má avaliação, foi a ruptura dele com os hospitais por não pagar o Extra SUS. Quer dizer, então eu não sei o caso específico que o ouvinte se refere, mas desde o governo Arnaldo nós temos a tabela SUS que é paga, tem que ser paga, isso é. Mas o Extra e uma complementação. O extra, porque segundo dizem todos os profissionais de saúde, o SUS não dá para bancar o serviço. A tabela SUS ela é muito defasada, ela precisaria de atualização. Só que a atualização da tabela SUS é uma questão federal. É uma questão que a gente não consegue tratar no município, a gente consegue lidar com ela. Então você recebe aquele repasse do SUS e tem que se virar com ele. Os municípios que têm mais recursos, como é o caso de Campos, em alguns optam por complementar. Foi o que Arnaldo fez aqui em Campos e se tornou uma praxe. De lá para cá, todos os governos complementam. O Rafael tentou romper com isso e teve problemas graves. Porque, de fato, a tabela SUS não sustenta o serviço. O que precisa ser feito na saúde de Campos é entender para onde está indo o recurso. Campos gasta muito com saúde, gasta quase R$1 bilhão. Não chega a 1 bi, mas é próximo disso. O valor é muito alto. E aonde esse recurso vai? Está tendo fiscalização, de fato, da aplicação do recurso? Os hospitais estão realmente executando o serviço que está sendo faturado? Isso precisa ser visto. E se está sendo executado com eficiência, porque a eficiência do serviço, a eficácia do serviço é importante. Para não ter retrabalho, porque o retrabalho é caro, para você não ter serviços prestados sem resolutividade para o paciente. Os pacientes estão entrando no Ferreira Machado e tendo resolutividade para não precisar recorrer à rede contratualizada? Estão entrando no HGG e tendo resolutividade para não precisar recorrer à rede contratualizada? Ou o HGG e o Ferreira Machado estão se tornando casas de passagem, onde o paciente politraumatizado, por exemplo, entra estabilizado e encaminhado para o hospital contratualizado para cirurgia. Então tudo isso precisa ser visto. Um dos grandes custos do SUS, cirurgia ortopédica. E aí você tem uma cirurgia ortopédica realizada no Ferreira Machado, ela é mais barata do que o paciente ortopédico que foi para o Ferreira, não foi operado e foi operado na beneficência. Foi para contratualização quando ele podia ter sido operado no Ferreira, onde tem equipe para isso. Então isso tudo precisa ser revisto. Rever essas estruturas e ver aonde dá para ser mais eficiente, para que se consiga fazer mais com o mesmo recurso. Não dá para expandir o gasto indefinidamente, o orçamento ele é limitado, e a gente precisa tomar esse cuidado com o recurso público, porque não vire um ralo. A questão da regionalização. Campos recebe pacientes de toda a região. Qual a sua proposta para equalizar essas questões, assim, porque tanto em relação de recursos, né? Porque deveria... Existe uma compensação de recursos que é feita nessa regionalização, mas é em cima da tabela SUS e não da complementação. Mas você tem proposta para equalizar isso? Não, assim, em relação a Campos isso, não tem como fugir essa vocação. Campos é um município da região com quase 500 mil habitantes, com maior orçamento. A compensação deveria ser maior, né? A gente precisaria de uma compensação maior, que dependeria de uma tabela SUS atualizada e melhor. Ou a gente passar a contar no município, que a gente hoje não tem, com hospitais estaduais ou federais. É uma realidade que espreme, quer dizer, ela é positiva porque é referência, mas espreme muito Campos e Itaperuna, né? Todo mundo que é referência, ele acaba assumindo a responsabilidade por aqueles que não são referência. São João da Barra, por exemplo, tem um orçamento crescente agora de ISS, é um tipo de imposto interessante para o município, por conta do Porto do Açu. Mas a saúde de São João da Barra, toda a média e alta complexidade é terceirizada com Campos. E para um município pequeno, tendo o seu principal projeto de saúde, ambulâncias, é muito mais fácil do que ter um hospital. A construção do Hospital São João da Barra foi pauta aqui nas nossas entrevistas, né? Tem algumas, antes de virar o tema, posso fazer por favor, duas perguntas aqui dos ouvintes? A primeira vai em cima do que a pergunta do Edmundo e a resposta do candidato Puxaú. Vou chamar você de candidato.
Maurício Batista, o 001 aqui, agora virou 002 porque ele perdeu o posto para Dona Sebastiana. Né? Até eu sei, Maurício Batista Furel. Era Furel e depois virou Batista. Ele pergunta, candidato, a princípio temos 1 bilhão só para a saúde, como você, cifra que você levantou. Você acha que realmente acabaram com as filas? A saúde está de excelência nesse governo? E uma pergunta também do ex-prefeito Nelson Naim, pai do vereador Elinho Naim. Bom dia, qual a proposta do candidato para equacionar as filas intermináveis e espera muitas vezes de mais de 2 meses para fazer exames e cirurgias, já que a prefeitura hoje tem um orçamento em torno de 3 bilhões de reais? Perdão, mais de 2 anos para fazer exames e cirurgias, já que a prefeitura hoje tem um orçamento de mais de 3 bilhões de reais. Eu ia dizer que 2 meses é o paciente com muita sorte. 2 anos, desculpa. Eu que li errado. O orçamento de Campos está chegando quase aos 3,5 bi. E as filas são intermináveis, né? A pergunta do Nelson acabou respondendo até a pergunta do Maurício. As filas são intermináveis. Eu estive com uma pessoa no Santa Rosa tem uns 15 dias e ela está há 6 meses esperando um cardiologista. Uma das coisas que eu pretendo fazer é implantar a telemedicina para a gente resolver, pelo menos reduzir essa quantidade, esse tempo de fila de espera para consultas especializadas. Hoje, quando você faz um exame numa clínica privada, um exame de imagem, o laudo já é feito por um médico no Rio, São Paulo, Belo Horizonte. E a telemedicina é uma realidade, ela já é autorizada, existe lei regulamentando a telemedicina. E você pode ter o médico do saúde da família atendendo o paciente e fazendo uma consulta conjunta com um especialista remotamente, que fica mais fácil para você contratar em mercados onde há oferta maior de especialistas. E ali, então, identificada a necessidade do atendimento presencial, por um procedimento, por algo mais delicado, esse paciente ser encaminhado para o atendimento presencial. Isso esvazia as filas e torna mais fácil para o paciente que não precisa se deslocar. Mas, para isso, a atenção básica, a saúde da família, precisa estar atendendo o município inteiro. Em Campos, só atende 42% da população. Então, isso precisa ser feito, e aí sim a gente consegue reduzir fila. E exames? Exames é questão de contratualizar com os hospitais já contratualizados ou de contratar, que é outro tipo de objeto, com os hospitais privados, a capacidade ociosa que eles têm. Um sistema de voucher, né? Não necessariamente de voucher, você pode contratar realmente o hospital para oferecer... Terceirizar serviço. Terceirizar o serviço. Olha, eu quero X número de ressonâncias magnéticas para atender essa fila que está pendente. E a mesma coisa com as cirurgias. Eu estou tentando fazer uma conta aqui, candidato, desde quando eu comecei a participar dessa história de política, isso lá para 86, quando Italva emancipou, 88 teve eleição e tal. Assim, e desde esse tempo eu me vejo acompanhando as promessas, propostas e as dificuldades. Saúde, educação. Saúde e educação nunca saiu da pauta. Ou seja, nunca foram resolvidas. E, pelo jeito, a gente segue com essa demanda. Claro que aí a população vai crescendo. Se você fizer a conta 20 anos atrás de quantos alunos tinha na rede pública, tinha 30 mil. Hoje tem quase 60 mil alunos. Cresce a população, cresce o orçamento também. Também. Em 86 trabalho infantil era admitido. Hoje em dia ele é admissível. Hoje não é. Então, assim, tudo é um novo cenário. E exatamente esse novo cenário da educação também gerou uma polêmica agora, que foi com os números do IDEB. Campos avançou nesse número do IDEB, isso é inegável. Você pode questionar até a forma que foi feito o colhimento de dados, você pode ver, mas que o Campos avançou, isso é questão definida. Agora, a pergunta é, o que pode ser feito e você tem em mente nos seus planos para fazer pela educação de Campos, levando em conta todos esses detalhes de crescimento e essas demandas que você já conhece também, naturalmente, pela sua rodagem aí na cidade? Então, o IDEB de Campos realmente avançou, os especialistas são unânimes em afirmar isso. Avançou pouco, mas avançou. Você tem uma questão de cálculo ali, mas que não é suficiente para explicar o avanço, então, de fato, houve avanço. Pequeno, mas houve. Muito aquém do que é necessário, porque 5,4 no IDEB é uma nota muito baixa. Você olha para Miracema, 7,9. Ah, mas Miracema é um município pequeno, a educação é algo mais próximo do cidadão e tal. Ah, tudo bem. Joinville foi 7,8.
Joinville é maior que Campos e tem um orçamento público menor. Então Campos está numa situação ruim no IDEB. Se você compara com Niterói é ruim, se você compara com Vila Velha é ruim, então a situação de Campos é ruim no IDEB. O que a gente entende como necessário para melhorar e como sendo um caminho para melhorar? Você tem várias políticas públicas no Brasil de educação bem-sucedidas. Estou citando Joinville e estou citando Miracema, mas você tem Sobral, que historicamente tem uma política pública bem aplicada na questão da educação. E a gente tem alternativas que precisam ser executadas de fato. Primeiro, estruturação das escolas. Campos tem quase 240 escolas municipais com infraestrutura muito precária. Não tem sala de professores, não tem banheiro, não tem material de suporte para os professores trabalharem, os professores não têm armário, não tem sala de apoio, não tem segurança. Foi noticiado há pouco tempo uma apreensão de grande quantidade de drogas numa escola municipal. Então, assim, o professor está numa panela de pressão para conseguir realizar o trabalho dele. Não tem suporte pedagógico e não tem educação continuada. Então, a gente precisa oferecer educação continuada, oferecer infraestrutura, oferecer segurança, para que o professor possa executar o trabalho dele bem feito. Como que a gente pensa em oferecer isso? Através de parceria público-privada, com edital, onde a gente contrate grandes redes de ensino, grandes empresas que atuam na área de educação, para que elas apliquem isso nas escolas e de forma mais veloz na manutenção. Não precisa esperar 6 meses para trocar uma fechadura, trocar um vaso sanitário quebrado. Ou não precisa fazer um concurso público para contratar um segurança, porque quando esse segurança conseguir ser contratado, talvez o problema da segurança não exista mais, pode ter sido alguma coisa pontual. Então a agilidade no atendimento às demandas é maior pela empresa privada. E juntar isso ao poder público. E a gente sintetizou isso numa frase, que é para a pessoa ter escola pública e gratuita com qualidade de escola particular. Fornecimento de material didático, fornecimento de professores, no caso de ausência de professor, não ficar, como teve agora, mediador, que de certa forma também é um professor, né? Ele está trabalhando na educação com o aluno. O mediador com o contrato vencendo no meio do ano, e aí você ter que renovar o contrato desse mediador no meio do ano. Isso não acontecer, a gente ter uma extensão desses contratos coincidindo com o ano letivo e não ter essas falhas de aluno 6 meses sem aula porque não tem um professor determinado. Posso só, desculpa Luiz, se me permite, o que seria parceria público-privada para implantar toda essa recuperação que o senhor anunciou? Você faz um edital e licita a contratação e essa empresa gere aquela escola mediante um recurso público que é aplicado. Não é uma privatização, é uma parceria para aquela empresa administrar cada empresa administra uma escola? Uma escola ou um grupo de escolas. Eles têm metas a serem atingidas, têm que cumprir determinadas tarefas, né, vamos colocar assim, de ampliação, de reforma, de estruturação das escolas, de qualificação dos professores, de suporte pedagógico. Se eu conheço um pouco mais de Sérgio de Campos, isso geraria uma reação complicadíssima. Mas, enfim, eu imagino o professor concursado sendo cobrado por eficiência por uma empresa privada. A gente precisa fazer isso porque o objetivo da educação... Não, eu falo na prática. Sim, eu imaginando... O objetivo da educação tem que ser o aluno. Sim. Como na saúde, que é o meu caso onde eu trabalho, o objetivo não tem que ser o profissional da saúde só. Ele é meio para atingir o resultado que é a saúde do cidadão. Mas vamos pular transporte. Logicamente que essa questão de avaliação é uma coisa, cada um avalia de uma maneira, né? São critérios pessoais, às vezes. Mas se eu tivesse que apontar uma coisa inquestionável, uma falha inquestionável, talvez a maior falha do governo Vladimir, é transporte. Há que se ressaltar, não começou com ele, ela se agravou sobretudo com a mãe dele, com aquela passagem real, uma medida populista. Onde eu coloco o ponto inicial do colapso do transporte de Campos. Já não era bom, também vamos falar a verdade, não era bom. Ele não era bom e colapsou. Colapsou. Né? Aquela intervenção do saudoso promotor Marcelo Lessa e tal, donos de empresa presos. Enfim, colapsou ali, né? no primeiro e segundo governo Rosinha. O governo Rafael passou 4 anos, não conseguiu resolver.
Vladimir, na campanha, atacou os terminais de Rafael, prometendo resolução, não houve a resolução, e tentou aprimorar a solução de Rafael dos terminais para fazer a passagem, né, de linhas. Isso não está concluído, as obras estão, mas não estão concluídas, não vão acabar nesse ano. E não são a solução. Sim, mas qual seria então a solução para o transporte público de campo? Porque a gente tem também que lembrar, é o maior município de extensão territorial do estado do Rio de Janeiro, é uma questão muito mais complexa em Campos do que em outros municípios, né? Sim, em municípios menores é mais fácil resolver Sim. a questão do transporte. Né? Morro do Coco ao centro. É mais rápido e fácil você ir a São João da Barra. De ponta a ponta, Campos tem uma distância maior nos seus maiores eixos do que de Campos a Macaé. Sim. Às vezes é mais fácil sair de Campos e ir a Macaé do que de Santo Eduardo e ir parar no Farol. 4.032 quilômetros quadrados. Então, assim, a gente tem um município, a extensão é muito grande. E é pensar o seguinte, os terminais, né? Vamos falar dos terminais especificamente. Por que foi colocado aquele terminal no BPRV em Donano? Qual a lógica daquele terminal no BPRV em Donano? Ele não é perto de nada e ele está no meio do caminho entre um grande ponto de origem de passageiros, que é Goitacazes e Donana, e o destino deles. Por lógica, esse terminal tinha que ser perto do Hospital São José e não ali onde ele está. E com os outros 2 terminais acontece a mesma coisa. Eles foram colocados parece que não houve um estudo, uma lógica, e me parece que foram colocados mais para atender pedido de permissionário de van e de empresa de ônibus do que para atender o cidadão. Parece que houve uma briga ali do terminal mais para lá ou mais para cá para atender onde o ônibus queria chegar e aonde a van queria chegar. Foi um cabo de guerra, um puxa para lá, outro puxa para cá, achamos o lugar do terminal. E o cidadão foi esquecido nesse cabo de guerra, nessa lógica. Campos é uma cidade extensa e com uma população grande. Não dá para pensar o transporte público de Campos sem pensar em ônibus. Não dá para as pessoas ficarem vindo do Farol para Campos em pé, numa van, que não é fiscalizada, que na maior parte não tem nem documentação em dia, porque não fiscalizam nada, com motoristas que só Deus sabe se tem habilitação. Esses equipamentos não têm seguro. Houve um acidente com uma que caiu na Baixada, inclusive tombou. Se você parar na rua em Campos, você vai ver corrida de van. É van pelo acostamento, é van na contramão, é van ultrapassando o sinal fechado. Isso não pode acontecer. E a gente precisa, e o nosso projeto é sim estruturar linhas tronco e linhas alimentadoras, porque isso é importante para a cidade, isso é um bom projeto. Mas essas estações não podem ser na forma como estão os terminais colocados. Precisa ser um sistema parecido com o BRT, mas é o BRS, que é um sistema que usa calha compartilhada. O BRT usa calha segregada. Do Farol a Campos, por exemplo, em cada uma dessas localidades tem uma estação que seja capaz de receber passagem antecipada para facilitar embarque e desembarque, com acessibilidade. E ali ter veículos maiores, que são ônibus, de preferência ônibus maiores do que o que nós temos, para facilitar esse deslocamento e diminuir o trânsito, inclusive. Que onde circula um ônibus maior, um ônibus de 120 lugares, por exemplo, quantas vans teriam que passar pelo mesmo lugar ou ocupar o mesmo ponto? Isso facilitaria. E as vans viriam da onde? Do Espinho, de Beira do Taí, em lugares onde você não tem um fluxo tão grande de passageiros. Onde tivesse fluxo grande de passageiros, um ônibus maior. Você teria um sistema tronco alimentador com mais estações. E a nossa ideia é dividir a licitação em 3 etapas, em 3 partes. Operação dos ônibus, operação da bilhetagem e operação das estações de forma separada. Para que a gente tenha informação vinda dos 3 pontos e consiga ter validação das informações de número de passageiros, de número de origem de fluxo, e não as empresas controlando absolutamente o sistema, ou a prefeitura tentando controlar as empresas, como já aconteceu. Candidato, a gente está... Posso te atrapalhar um pouquinho? Só por conta do tempo, acho que está folgado ainda, vai entrar no outro tema, me permite? Eu até sugeri, já que eu estava aqui no WhatsApp, que Edmundo, eu passo para a próxima pauta e Edmundo termine com o patrimônio, porque já que está com tempo... Pode ser também, sobrou tempo, mas eu queria perguntar, só ficou uma dúvida aqui sobre o seu projeto para o transporte, que eu acho que
é muito caro para todos nós. Você tem uma série de fatores sobre a questão do transporte. A educação... Vale lembrar, né, desculpa me interromper, que a gente tem 450 milhões do novo PAC, né? Sim, bem lembrado. Vai ter que pagar ajustar essa isso aí, conta. vai ter que... Não é só... enfim, mas vai ter Tem que saber se vai funcionar e quem vai organizar pagar. isso aí. É saber quem vai pagar, a gente sabe, né? A gente só não sabe se vai funcionar. A coisa precisa, eu acho que precisa de porque o problema também não é de Campos só e não é de hoje, vocês já falaram bem sobre isso, mas assim, precisa de um choque de ordem para poder começar a resolver, zerar e começar a resolver. Acho que tem que fazer tipo aquelas, sabe? E eu não entendi. Como você questionou a posição daquela estação de vans, né, lá perto do BPRV de Donana, você não utilizaria elas no seu governo, caso você... Para esse fim, não. Você imagina, Donana? Você usaria... Imagina, Donana. Imagina, Nogueira. O cara sair de Donana ou sair de Goitacazes, pegar uma van, e é uma das maiores origens de passageiros, então aquilo vai ficar cheio de van, sair de Goitacazes, parar no BPRV, para pegar outro ônibus, para chegar a Campos. No mínimo, esse terminal tinha que estar... Atrapalha em vez de ajudar. No mínimo, esse terminal tinha que estar próximo de um equipamento público importante, como o Hospital São José. Não é isso que está acontecendo. E imagine esses terminais, são equipamentos que exigem manutenção, daqui a pouco estarem iguais às rodoviárias. Olha a situação das nossas rodoviárias, das duas. Não dá para ser desse jeito. Ele não tem capacidade de conexão intermodal. Os terminais não têm bicicletário, seguro, porque os bicicletários que tem no centro, você deixa a bicicleta, é vitrine, porque você deixa a bicicleta ali, o bandido escolhe qual que ele vai levar. Agora não é mais bicicletário, agora é paraciclos. Mudou o termo, gente. Mudou, não é mais bicicletário, não é paraciclos que estão sendo instalados. Eu vou pular para a segurança e vou deixar de terminar com patrimônio, pode ser? Combinado. A gente sabe, constitucionalmente, o papel de segurança está muito centrado nos estados. Mas a realidade tem provado, né? E hoje, se qualquer pesquisa quali nacional e refletida regionalmente nas cidades, pode botar que saúde é segurança. Segurança pública é um problema nacional. Crônico. O Brasil tem uma taxa de homicídio que é de faixa de Gaza, literalmente, sem nenhum exagero, né? Mata-se muito no Brasil. E outra coisa, se soluciona muito pouco assassinatos, né? Isso para falar dos crimes menos graves, né? A gente sabe que é a função do Estado, com a PM e com a Polícia Civil, é a maior parte, né? Os crimes federais, a esfera federal. Mas a gente sabe, os próprios governos de esquerda, que são meio refratários para a questão social, a coisa de segurança, eles estão tendo que incorporar isso ao seu discurso. É o caso do governo Lula, por exemplo, e também os municípios. O ideal é que você tenha uma coisa integrada. Segurança, por exemplo, ela não é só coibir o roubo, o assalto, o assassinato. Ela tem uma ordenação no trânsito, por exemplo. Sim. Você citou o caso das vans. Eu posso dizer pior, o caso dos motoboys em Campos é uma coisa assim. É o trabalho de separar, ficar numa esquina. Contramão, pela calçada, quer dizer, qual é o papel do município no seu projeto de governo, se você for eleito prefeito, para a segurança de Campos? Então, a gente tem que pensar a segurança dessa forma maior, né, de enxergando a integralidade do problema. Nova York lidou muito com isso. O prefeito Rudolph Giuliani lá, e com base na teoria das janelas quebradas. Ainda como promotor. Ainda como promotor e depois prefeito. Prendeu a família Gambino. Isso aí. E imaginar o seguinte, a gente precisa adotar no urbanismo uma arquitetura que previna crimes. Isso existe. Por mais que possa parecer estranho, existem medidas que na arquitetura inibem a incidência de crimes. A gente precisa reduzir imóveis abandonados. A gente precisa melhorar a iluminação em algumas áreas que tem problema de iluminação. A gente precisa usar a guarda municipal de forma mais ostensiva, presente nas ruas, usar a guarda, né? E até tem um episódio que aconteceu comigo, interessante. Estava no grupo de oração no centro, ali na Praça Batalhão Tiradentes, onde o Geiso foi esfaqueado, o rapaz trabalhava na igreja, foi esfaqueado por um casal em situação de rua, que depois foi
detido em Guarulhos, lá na Carmen Carneiro. Eu passei lá minutos depois. Uma situação terrível e que gera uma insegurança muito grande, que está em um dos problemas do centro. Tá de cachorro, É. motivo banal. É um dos problemas do centro. E aí um carro da Guarda Municipal parou ali, por iniciativa do guarda. Ele viu que estava acontecendo o grupo de oração e parou na Praça Batalhão Tiradentes e ficou ali na porta esperando. E isso traz uma sensação de segurança muito maior, por mais que a Guarda Municipal não seja polícia. Isso traz sensação de segurança. Isso melhora a situação. Então a Guarda Municipal pode ser usada, ainda que ela não tenha sido armada nesse período, ainda que tudo isso tenha acontecido. Fora isso, o município pode atuar ajudando no regime adicional de serviço, que é o que o segurança presente usa para aumentar o efetivo, entre aspas, né, aumentar a horas trabalhadas do efetivo já existente na Polícia Militar e na Polícia Civil. E presença para ser ostensivo, né? Presença e patrulhamento ostensivo. Aí tem as questões federais, que são a legalidade não tem jeito de mudar. Por exemplo, minha mãe foi vítima de um golpe há pouco tempo e o cara foi detido ontem. E foi liberado ontem. Ele foi detido num hotel pela Polícia Civil, foi reconhecido por algumas das vítimas e foi liberado ontem mesmo. Roubo de fio de cobre aqui no centro. O cara, quando é preso, é liberado no mesmo dia. Roubo de bicicleta. Questão de legislação. Isso, né? a legislação. Então precisa endurecer com relação a isso e precisa cuidar da urbanidade. Quanto mais degradada uma área pública, mais incita a violência essa área. Então uma área abandonada, ela incita a violência, ela incita o depósito de lixo, ela incita a degradação e o vandalismo. A gente precisa cuidar disso. E aí tem os imóveis abandonados que precisam ser abordados. É um tema complexo, mas o município precisa assumir a sua responsabilidade. E no caso específico das pessoas em situação de rua, a assistência social do município tem que ter uma atuação mais permanente, mais efetiva em cima dessa questão. Candidato, a gente vai falar de centro histórico mais para frente, mas tem em Campos uma questão patrimonial muito importante. É uma cidade colonial, né, de mais de 300 anos, e isso gerou muitas construções históricas, muito se perdeu, mas temos ainda construções, além de ser belíssimas, construções muito simbólicas para entender a nossa história, entender a nossa vivência hoje. A história tem esse papel, né, de buscar compreender como a gente chegou e até projetar futuros, mas essa história, por diversos motivos, ela vem sendo apagada, vem sendo invisibilizada, né? Enfim, e a questão patrimonial que a gente vê nas ruas, na cidade, traz isso pra gente, né? Essa relação com o patrimônio. Mas ela carece de melhores investimentos, melhores cuidados, restauração de prédios antigos, históricos, né? O IFAM, muitos deles são tombados por governo federal. E esse conjunto arquitetônico ele pode ser um grande atrativo para a cidade, turístico e atrativo cultural mesmo, de trazer uma história para a cidade. Assim, cidades vizinhas, próximas a gente, tem milhares de pessoas que visitam por história, o que a cidade traz, né? E Campos tem muito potencial e não é utilizado. Qual a sua proposta de tratamento desses patrimônios enquanto potencial de recurso e também o tratamento desses patrimônios enquanto obrigação municipal de preservar, né? Então, o município precisa querer, né? Os governos municipais precisam querer, esse é o primeiro ponto, e parece que eles não querem. E por que eu digo que parece que eles não querem? Porque os prédios que estão sob a guarda do município estão caindo. Museu Olavo Cardoso. O Museu Olavo Cardoso está caindo, aquele prédio na esquina do Jardim São Benedito caiu, virou ruína. Então o município aparentemente não quer, ele não tem esse interesse. E precisa enxergar e encontrar junto aos agentes culturais e aos agentes econômicos que estão envolvidos no centro a viabilidade econômica desses prédios. Eles precisam ser restaurados para que eles sejam parte do atrativo do centro e que gerem viabilidade econômica, tanto para a sua manutenção, como também a sensação de pertencimento. O campista precisa gostar da cidade, precisa amar a história da cidade, precisa amar essa construção que nos trouxe até aqui. E aí construção não só com o sentido de prédio, mas tudo aquilo que nos traz até o momento presente. E esses prédios são representação de parte disso. O campista precisa gostar de Campos
E o governo municipal precisa estimular essa sensação de pertencimento. A gente não vai chegar a ser Ouro Preto, a gente não vai chegar a ser Mariana, mas a gente pode sair de onde está, de um total desprezo pela história da cidade, para uma cidade que compreenda bem a sua história, tem uma boa relação com a parte ruim e com a parte boa dessa história, equalize isso, e entenda que esses prédios públicos são representação disso e podem ser fonte de renda e emprego para a população. Tem que ter uso, o prédio. Tem que ter uso. Quando se bate nessa tecla, né? Casa sem uso cai. Qualquer casa, se você abandonar, qualquer patrimônio, né? Material, se abandonar, ele vai... A minha avó já dizia, casa enquanto tem alguém morando, não cai. E patrimônio histórico, ele precisa ser uso público, né? Porque, como você falou, as pessoas precisam participar daquilo, né? Isso, no Rio, sendo o Rio, é um grande exemplo. E se sentir parte dessa história. Petrópolis, Paraty, os exemplos são... Eu fico imaginando, sabe o quê? Esse potencial que nós temos. Eu sou apaixonado ali pelo aquele quadrilátero histórico que nós temos, assim, fantástico. Aqui, Jardim do Liceu, na Alberto Torres ali, o próprio Palácio também, Nilo Peçanha. A própria Praça Santíssimo, né? A Praça. Você tem um quadrado, o quadrado famoso de Trancoso, todo mundo vai aqui as pessoas desprezam. Se as pessoas desprezam a própria história, desprezam o próprio lugar, e isso parte do poder público, ou se reflete no poder público, quando a gente vê obras do centro que são intermináveis. As obras não têm fim. A colocação dos fios de forma subterrânea. Vou falar nisso. Começou com Rosinha. Falar isso quando falar de centro histórico. Vamos falar assim. Foi uma oportunidade desperdiçada por governo Rosinha imensa. A questão dos fios. Sim. Só para citar outro exemplo, o Palácio da Cultura, uma construção gigante, muito simbólica e de muito valor sentimental para muitos campistas, inclusive para mim, assim, muita gente vivenciou aquilo ali, no coração de uma das áreas mais valorizadas, talvez a mais valorizada da cidade, e sem uso nenhum. Sem marca de introdução da arquitetura modernista em Campos. E é o Panteão do... Tem o Panteão. Tem ali o Panteão dos Heróis. O campista não sabe quem foi José do Patrocínio. Então, assim, mas eu digo assim, uma área tão central, né, tão valorizada, e parece que tanto a prefeitura quanto a prefeitura, historicamente, não só esse governo que passou, né, mas não cuida daquilo ali da maneira devida, porque, inclusive, a iniciativa privada poderia estar ali para poder trazer. A entrega foi uma promessa para lembrar, uma promessa do governo Rafael não cumprida, foi uma promessa do governo Vladimir até agora não cumprida. E custa crer que vai ser cumprida nesses meses aí que faltam para terminar esse primeiro governo. Não vai. E é um equipamento público importantíssimo. Eu, concluindo meu raciocínio, eu fico imaginando esses equipamentos todos que nós temos, todo esse potencial. Solares. Que são solares. Solares, as igrejas. Geração de emprego e renda no turismo. Sim, a igreja Nossa Senhora do Carmo aqui na... A igreja do Terço do lado da gente. Está caindo. Daqui a pouco vai cair. Sim. Mercado Municipal. Assim, tudo isso... Se fosse lá no Nordeste, eu acho que seria muito bem explorado. E é uma questão Dá uma impressão assim, entendeu? E é questão de mudar a forma de enxergar e a forma de se relacionar com essa situação. Miguel Pereira, no estado do Rio de Janeiro, é um grande exemplo de uma cidade que pensou em se reinventar, não na questão histórica, mas ela foi lá e copiou vários atrativos turísticos de outros lugares. Colocou o trem agora? Tem o trenó de montanha, né? O maior trenó de montanha da América Latina e por aí vai. A Rua Torta copiou a Rua Coberta. E está recebendo turistas, está gerando emprego e renda a partir de uma decisão. Porque ele não inventou nada, ele só decidiu fazer. Campos precisa decidir fazer. Mercado municipal, você vai ao Rio, vai a São Paulo, vai a Belo Horizonte, é atração turística. Mercado São Pedro, Niterói. Aqui ele está espremido entre duas vai a Barcelona, é atração turística. Não estou Las Amblas, é atração turística. O turista vai lá para quando o mercado. Aqui, posso revelar espremido, escondido e belíssimo o nosso prédio. Aqui, você sabe onde que é uma entrada de grandes chefes franceses ou de chefes franceses que querem ganhar essa experiência da culinária brasileira, que é muito, muito rica, pelo mercado de Florianópolis? Olha que coisa fabulosa. Florianópolis é a primeira no ranking do... Vem os chefes de lá, da França, para entrar no Brasil, para pegar, porque o mercado de Florianópolis... Então você imagina o nível dos restaurantes do mercado de Florianópolis. Aqueles, só peso também, em Belém do Pará, Pará, né? Peso. Mercado vira o peso. Vira o peso. Então a gente tem muitos exemplos de alternativas que não são alternativas caras, são viáveis para o orçamento que Campos tem, e Campos está deixando acabar, está desperdiçando. Muitas delas não precisam gastar R$1 de dinheiro público. Pode a iniciativa privada fazer
Confeitaria Colombo, é um dos exemplos. Tem 5 minutos, vou adicionar esse tempo então para o final, último bloco, que aí a gente faz com... A Livro Verde é a nossa confeitaria. Teria que ser a nossa confeitaria Colombo, né? Teria que ser. Ainda dá tempo. O próprio Hotel Flávio que perdemos, daria uma O grande... hotel já não dá mais tempo. Qualquer iniciativa ali, um restaurante, uma livraria, uma confeitaria, qualquer coisa. Daria. E aí você vê que o poder público não se interessa, porque esses vão caindo, e aqueles que o poder público tem o dever de intervir para resolver, ele não faz, ou faz empurrado de forma muito morosa e parcial. É uma sobrecobertura para não terminar de cair, são intervenções que no final não restauram, não resolvem o problema, e aquilo vai sendo enxugando gelo. A cabeça do Tiradentes ainda está sem. Não, o Solazari só aconteceu por decisão judicial. Está acontecendo por decisão judicial. O solar da Baronesa está abandonado lá. Está abandonado. O arquivo. O arquivo está acontecendo porque veio uma verba extra. Aí o amigo do Edmundo lá da UF deu uma segurada. Não, levou algum tempo paradinha lá. Não é? Então... Bastante tempo. Isso é rixa do beisebol lá de Cuba. Jogaram beisebol lá em Santiago de Cuba junto, você ficou uma rixa ali, mal resolvida. Não, só para falar que os nossos patrimônios, enfim, Cuba tem história. Os nossos patrimônios, eles são resilientes pra caramba, porque você vê o Hotel Flávio, ele estava ali na rua, todo mundo, vai cair na cabeça. Quanto tempo, quanto esforço as certos cavadeiros tiveram para tombar aquela fachada. Ou seja, quantas oportunidades de resolver o problema se tem ao longo do tempo, e elas vão sendo desperdiçadas até que ele chegue a cair. Ou quando não acontece de forma criminosa, como foi no Chacrinha. Vamos lá. Bom lembrar isso, forma criminosa, é verdade. Chacrinha compensou na calada da madrugada. Como quem vai assaltar uma casa. Porque dali veio o dinheiro, inclusive, para fazer um Palácio da Cultura. Ali para quem não sabe, o Chacrinha é na 13 de maio, em frente ao Vips, com a Saldanha Marinha, aquela esquina ali também foi derrubada na calada da madrugada. Como quem vai à casa para roubar. Foram para destruir. O Olavo Cardoso foi roubado, os móveis, muitas coisas, num buraco no último dia do ano, no último dia do governo Rafael. Fechamos então com o tempo, gastamos aqui ficaram 2 minutos, adiciono para o próximo, né, mas vale a pena a gente falar sobre esse patrimônio, sim, sobretudo, né, para investir, trazer não só o reconhecimento, mas turismo também para esse patrimônio. Bom, fechamos então esse bloco com o Dr. Buchaú, que conversa com a gente hoje nessa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos, que tem o patrocínio de Talimac, qualidade em tudo que faz, Limporte, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar, e também do Instituto Pulha, clínica de fertilidade e saúde sexual masculina, cuidando da saúde do homem. O Folha no Ar volta em instantes com o último bloco aí com o candidato Dr. Buchaú, no oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, com apoio de Radmed.